aqui pro torcedor que tá meio perdido, que acordou agora há pouco, ou que tá na rua e não tá sabendo o que rolou no Corinthians ontem. Luiz Fabiani ao vivo, meio-dia, para atualizar as informações do Timão e falar de um dia triste, cinzento, fúnebre na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Fala, Fabinho, um abraço para você, boa tarde. Fala, Capela, um abraço para você, todos os amigos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Você classificou muito bem, é um dia triste acima de tudo, isso foge a correntes políticas. Eu tenho certeza que os próprios apoiadores do Augusto Melo interpretam como um ato bastante triste. E até para dar um spoiler do que foi essa história toda, queria falar que você já pode ir desocupando a sua cadeira aí, porque eu me autoproclamei apresentador do Domingo Esportivo, tá? Então eu estou a caminho da Bandeirantes aí para te tirar. Mas, maravilha. Foi basicamente isso que ocorreu com o Corinthians ontem. Vamos a uma sequência de fatos, né? Em 9 de abril, a Comissão de Ética do Corinthians votou, entre 5 integrantes, favoravelmente ao afastamento de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho. O que aconteceu? Esse afastamento do presidente do Conselho, ele só é efetuado quando a Comissão de Ética formaliza o parecer da reunião e o Tuma é notificado pessoalmente, seja com o envio de um ofício, seja com algum oficial o comunicando da decisão. E aí que começa a verdadeira confusão. Por quê? Houve de fato esse parecer da Comissão de Ética divulgado nessa semana. Curiosamente, 2 meses depois da votação, né? Então, seguraram esse parecer da Comissão de Ética e deixaram para que ele fosse publicado poucos dias depois do impeachment do presidente Augusto Melo, hoje afastado do cargo. O Tuma, ele reconhece a divulgação desse parecer, porque ele é público, inclusive a gente trouxe ele durante a programação da Rádio Bandeirantes, mas ele reconhece também que não foi notificado. Então, com isso, ele interpreta que está no poder do Conselho Deliberativo do Corinthians. Ontem, uma conselheira do clube chamada Maria Ângela Ocampo se autoproclamou presidente do conselho porque, na visão dela e dos demais apoiadores do Augusto Melo, o Tuma está afastado e o primeiro vice, que seria o Roberson de Medeiros, está de licença. Então, ela se interpretou como presidente do conselho e, claro, teve apoio de alguns conselheiros apoiadores de Augusto Melo. Com isso, o primeiro ato dela, com minutos na cadeira presidencial do Conselho, foi revogar decisões do Romeu Tuma Júnior desde 9 de abril, quando houve esse parecer da Comissão de Ética. Entre essas decisões, o afastamento do Augusto Melo decidido no plenário do Conselho. Então, na interpretação da Maria Ângela, Augusto Melo é presidente do Corinthians, porque o afastamento dele teria sido revogado. E Osmar Stabile, que estava na sala presidencial do Corinthians, foi surpreendido com um monte de gente entrando no 5º andar do Parque São Jorge, estima-se mais de 50 pessoas, pedindo que o Stabile deixasse a cadeira, pois ele não era mais presidente. Ele leu os documentos, não reconheceu a legitimidade desses documentos e disse que não sairia. E com isso o bicho começou a pegar, porque a tropa de choque foi acionada, porque na visão do Stabile ele estava sendo submetido a um cárcere privado. Ele não poderia sair, a não ser que houvesse uma tentativa de tomá-lo o poder. Não à toa, quando acaba a confusão, quando os ânimos são acalmados, ele vai a uma delegacia de polícia e faz um boletim de ocorrência contra algumas dessas pessoas que estiveram no 5º andar do Parque São Jorge. Então, esse é um capítulo muito triste, porque flertou muito com a violência, você teve portas arrombadas no prédio social do Corinthians, então foi um episódio conturbado e hoje a situação é a seguinte, ó. Augusto Melo diz: eu sou o presidente do Corinthians e estarei na Neoquímica Arena no jogo contra o Vitória. Meu Deus. E o Stabile diz: eu sou o presidente do Corinthians e estarei na Neoquímica Arena no jogo contra o Vitória. Inclusive há relatos que algumas das portarias do Parque São Jorge deixaram de liberar a entrada de carros falando: ó, o presidente agora é o Augusto, ele que dá ordem. E aí outros funcionários tinham o Stabile como presidente. Então, nesse momento, há diversas interpretações do estatuto que levam a crer que o Corinthians tem mais de um presidente em exercício. Meu Deus do céu, é uma situação... Olha, me desculpem, eu ia falar varziana, mas time de várzea aqui, por sinal eu adoro futebol de várzea, bato uma bolinha na várzea ainda, por mais que eu esteja com essa barriga maravilhosa aqui, mas é impressionante, o Corinthians, ele, né, a sua questão de estatuto, o estatuto rasgado, escarrado,
é um estatuto ultrapassado e o torcedor corintiano ele vê a imagem da instituição ser arranhada cada vez mais por pessoas interessadas no poder, o próprio Stabile também. Não tem nada de querer o bem do Corinthians por parte do Stabile, que eu pouco conheço também, mas já posso falar a maior parte, eu não vou generalizar. Que eu acho que qualquer tipo de generalização é burra. Mas no caso dos conselheiros do Corinthians, olha, é quase tudo farinha do mesmo saco. Os caras estão interessados único e exclusivamente no poder. Então agora, Fabiane, você que estará na Neoquímica Arena em instantes, vai acompanhar o jogo, vai trazer as informações, eu tô curioso para saber, no camarote da presidência, para quem não sabe, tem o camarote da presidência do Corinthians, quem estará lá? Augusto Melo? Osmar Stabile? Ou os dois? Ou nenhum dos dois, hein, Fabiane? Alguém vai ter que evitar esse desgaste, né? Porque chegarem os dois ali na porta vai ser um baita de um constrangimento pro segurança do camarote, que não tem nada a ver com a história. Cara, os dois falam nominalmente que são presidentes do Corinthians e que estarão hoje no jogo. Então, essa situação eu só vou descobrir realmente quando a bola estiver em vias de rolar. E não só no camarote, mas nos vestiários, né? Muito se fala em blindar o Corinthians da parte política, os jogadores. Imagina eles lá no vestiário com dois presidentes pedindo para acessar o vestiário. Então, eu particularmente não sei como vai ser isso, Capela, tá? Até porque a gente só tem as versões oficiais dos dois lados. Mas eu estou bem curioso para ver. O Augusto certamente vai estar, seja no camarote ou não, porque agora ele interpreta qualquer oportunidade como um ato político visando a Assembleia Geral dos Sócios, né, que será votada no dia 9 de agosto. Então ele tem que buscar popularidade também. Meu Deus do céu, o Augusto que falou tanto, inclusive para nós aqui do Grupo Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, que ele era contra o golpe, que estavam querendo dar um golpe nele. Agora me parece que o Augusto Melo é o responsável por tentar dar um golpe para retomar o poder. Como é bom ser presidente do Corinthians, né? É uma coisa impressionante. Fabiane, é o seguinte, muita gente pedindo para que o Corinthians vire SAF. Enquanto o estatuto não for modificado, a SAF me parece cada vez um sonho mais distante e algo utópico, não é não? Olha, já foi mais utópico do que é hoje, Capela, porque começam a crescer, isso ainda com Augusto Melo empossado, eu ouvi de mais de um conselheiro e até diretores, um projeto de compra minoritária do futebol do Corinthians. Não dá para dizer hoje que é algo concreto, que o Corinthians busca propostas, mas é um tema que começa a crescer no conselho, as pessoas começam a se abrir um pouco mais. E claro, para definir uma venda minoritária do futebol do Corinthians, esses mesmos conselheiros, que naturalmente perderiam parte de seu poder, teriam que votar a favor disso. Ô, né? Fabi, Diga. Desculpa, só vou borrifar você, porque quando você fala uma compra minoritária, só para que a gente possa explicar um pouquinho pro ouvinte, vamos lá. O interessado em comprar o Corinthians, ele teria, numa compra minoritária, ter menos de 50% do clube, perfeito? 49,51. Qual empresa, em sã consciência, vai colocar dinheiro no clube diante de um conselho que passa por esse tipo de vergonha, de um presidente que está tentando voltar na canetada, ou pelo menos na imagem da canetada dele, que o atual presidente não reconhece? Qual empresa, em sã consciência, vai colocar a sua credibilidade em jogo e o seu dinheiro em jogo, sendo que ela não vai poder ter mais poder que essa gente incompetente que tá fundando um clube nas últimas décadas em cima do dinheiro dela? Eu duvido que isso passe. Capê, até para explicar, não seria um projeto como o tradicional de SAFs aqui no Brasil, de você abrir as suas ações numa bolsa ou você vender as suas ações para uma empresa. O tema que é discutido, por entender que o Corinthians ainda é um clube que arrecada muito dinheiro e que talvez não precisasse da SAF para se reerguer, seria uma venda desses 49% através de cotas na pessoa física. Então, não poderia comprar mais de uma cota por CPF. Vamos fazer uma conta de padaria, eu vou até usar os números que um conselheiro flertou ao me falar. Imagine 500 mil cotas vendidas. Essas cotas não valorizam, então você compra, aquela cota é sua e você leva ela para o caixão, você não pode vender. Seriam 500 mil cotas, digamos mais ou menos assim, a R$2.000 cada, podendo parcelar, é claro. Isso seria uma receita de 1 bilhão para o Corinthians a curto prazo. E 1 bilhão a curto prazo é suficiente para você quitar uma dívida de 2,5 bilhões a longo prazo, porque você vai amortizando juros, então ficaria muito mais fácil para o Corinthians administrar essa dívida. Como funcionaria esse projeto, que leva como modelo o Green Bay Packers, time de futebol americano, time da NFL? Esses cotistas seriam donos de 49% do clube.
E qual seria o poder? Eles teriam o poder de voto para eleger um conselho gestor, que seria composto por 21 pessoas, 11 eleitas pelo clube social e 10 eleitas pelos acionistas, né? pelos cotistas, melhor dizendo. E esses 21 conselheiros desse conselho gestor e fiscal se reportariam a um CEO eleito por esses 21. Então, essa é a ideia, não ter uma empresa por trás, mas o torcedor financiando e aqueles que desejam ter a cota para ganhar um poder de voto e influência nas decisões do clube. Meu Deus do céu, quer dizer, é uma situação calamitosa. Teremos aí os próximos capítulos ainda hoje, porque o Corinthians entra em campo daqui a pouquinho. Claro que a Bandeirantes vai transmitir. Corinthians e Vitória, 6:30 da tarde.